Bom dia, quarta-feira de novo, hein? Vamos lá, pessoal, os nossos grãozinhos no caminho de hoje, nossa leitura diária do Evangelho segundo o Espiritismo, ainda no capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo. Hoje nós vamos falar sobre a caridade com os criminosos, por Elisabeth de France, em Havre, 1862. A verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinamentos de Deus para o mundo. Entre os verdadeiros discípulos da sua doutrina deve reinar perfeita fraternidade. Deveis amar os infelizes, os criminosos, como criaturas de Deus, para as quais, desde que se arrependam, serão concedidos o perdão e a misericórdia, como para vós mesmos, pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Pensais que sois mais repreensíveis, mais culpados que aqueles aos quais recusais o perdão e a comiseração, porque eles quase sempre não conhecem a Deus, como o conheceis, e lhes será pedido menos do que a vós. Não julgueis, não julgueis, meus queridos amigos, porque o juízo com que julgardes vos será aplicado ainda mais severamente, e tendes necessidade de indulgência para os pecados que cometeis sem cessar. Não sabeis que há muitas ações que são crimes aos olhos de Deus de pureza, mas que o mundo não considera sequer como faltas leves? A verdadeira caridade não consiste apenas na esmola que dais, nem mesmo nas palavras de consolação com que as acompanhais. Não é isso apenas que Deus exige de vós. A caridade sublime, ensinada por Jesus, consiste também na benevolência constante e em todas as coisas para com o vosso próximo. Podeis também praticar essa sublime virtude para muitas criaturas que não necessitam de esmolas e que palavras de amor, de consolação e de encorajamento conduzirão ao Senhor. Aproximam-se os tempos ainda, uma vez vos digo, em que a grande fraternidade reinará sobre o globo. Será a lei de Cristo a que regerá os homens. Somente ela será freio e esperança, e conduzirá as almas às moradas dos bem-aventurados. Amai-vos, pois, como os filhos de um mesmo Pai. Não façais diferenças entre vós e os infelizes, porque Deus deseja que todos sejam iguais. Não desprezeis a ninguém. Deus permite que os grandes criminosos estejam entre vós para vos servirem de ensinamento. Brevemente, quando os homens forem levados à prática das verdadeiras leis de Deus, esses ensinamentos não serão mais necessários, e todos os espíritos impuros serão dispersados pelos mundos inferiores, de acordo com as suas tendências. Deveis a esses de que vos falo o socorro de vossas preces. Eis a verdadeira caridade. Não deveis dizer de um criminoso: é um miserável, deve ser extirpado da terra. A morte que se lhe inflige é muito branda para uma criatura dessa espécie. Não é assim que deveis falar. Pensai no vosso modelo, que é Jesus. Que diria ele se visse esse infeliz ao seu lado? Havia de lastimá-lo, considerá-lo como um doente muito necessitado e lhe estenderia a mão. Não podeis, na verdade, fazer o mesmo, mas pelo menos podeis orar por ele, dar-lhe assistência espiritual durante os instantes que ainda deve permanecer na terra. O arrependimento pode tocar-lhe o coração, se orardes com fé. É vosso próximo como o melhor dentre os homens. Sua alma, transviada e revoltada, foi criada como a vossa, para se aperfeiçoar. Ajudai-o, pois, a sair do lamaçal e orai por ele. Difícil, né? Muito difícil a gente pensar, vou falar aqui num criminoso, como um irmão nosso. A gente sempre julga, né? Uma pessoa ruim, uma pessoa de má índole, de má criação, uma pessoa que é revoltada com tudo e desabafa isso tudo em atitudes que vão prejudicar o próximo e que prejudicam o próximo. Nós temos que ter por essa pessoa um pensamento diferente do que nós temos normalmente. Nós temos que ter por essa pessoa um pensamento de pena, de piedade, porque essa pessoa, esse próximo que está agindo dessa maneira, muitas vezes não conhece a Deus, não conhece as leis de Deus, não conhece o amor de Deus, não reconhece, melhor dizendo,
o amor de Deus. Por isso essa pessoa sofre tanto. Por isso essa pessoa quer desabafar toda a sua raiva, toda a sua ignorância por cima de outras pessoas, praticando o mal. Porque além de tudo, essa pessoa ainda é influenciada pelos maus espíritos, por aqueles que estão querendo derrubá-la cada vez mais, pelos seus inimigos do passado. Ela está sofrendo, mesmo sem saber, ela está sofrendo. Então nós temos que ter por essa pessoa piedade. Por essa pessoa nós temos que praticar a caridade, a verdadeira caridade. Amar ao próximo como a si mesmo. Nós não queremos isso? Que sejamos amados? Então vamos praticar isso também. Para com essas pessoas que necessitam tanto da presença do Pai dentro de si. Vamos levar o máximo que a gente puder aos nossos próximos o amor do Pai. Porque com o amor dentro do coração de cada um, ninguém vai ter o desejo, ninguém vai carregar dentro de si aquela coisa ruim, aquela energia pesada, aquela revolta. Com o amor do Pai dentro de si, é tudo preenchido em suas necessidades. Então o que a gente tem que fazer? Propagar mais ainda a lei de amor e caridade entre os homens. Exemplificar essa lei também. Como disse aqui, não é só falar, a gente tem que mostrar, a gente tem que demonstrar o sentimento que a gente está pregando. Que não adianta nada eu falar para você praticar a caridade, amar ao próximo como a si mesmo, se eu mesmo não faço isso, não procuro fazer. Que vantagem que eu estou tendo nisso aí? E que vantagem você está tendo nisso aí? Se eu não te mostro como fazer, não é? Então, meus irmãos, vamos lá procurar enxergar no próximo, principalmente nesse próximo que a gente julga, né? A gente não deve julgar, como disse aqui, para não sermos julgados na mesma medida ou mais ainda, né? A gente julga, então a gente vai procurar levar a esse que a gente está julgando ali um pouquinho da palavra de Deus, um pouquinho do sentimento de amor que a gente tem dentro do coração, mesmo que a gente sinta uma indiferença muito grande, um ódio que a gente não deve sentir, mas no momento da atitude que essa pessoa tomou, a gente ficou com essa revolta dentro da gente. A gente tem que tirar isso de dentro da gente, porque a gente sabe, a gente tem o conhecimento. Por isso fala que a gente vai ser julgado mais severamente, porque a gente tem o conhecimento. Então a gente deve tirar isso tudo, abrir nosso coração para essa pessoa, certo? E passar para essa pessoa a palavra de Deus, o sentimento de Deus, que Deus tem por ele, para ver se a gente põe um pouquinho de luz dentro daquele coração escuro que ainda está lá, né? Vamos fazer isso da melhor maneira que a gente puder. É difícil, como eu falei no começo, muito difícil essa prática de amar um criminoso, de amar alguém que nos faz mal, mas é necessário para a gente estar apurando o nosso espírito, porque nós estamos aqui para isso, é para apurar nosso espírito, tá bom? Então vamos procurar praticar mais isso. Grande abraço para todos, uma boa quarta-feira, cheia da presença de Deus nos nossos corações. Até amanhã, se Deus quiser, e eu tenho certeza que Ele vai querer.